Agora. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente poder, né, apresentar o segundo semestre para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Está compartilhando, apareceu aí para vocês? Sim, 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 sim. Beleza, joia, pessoal. Então, vamos lá, né? Aqui a gente apresenta, né, para os professores, vou até colocar em tela grande aqui para ficar melhor para vocês visualizarem também. Essa é uma apresentação que eu faço para os professores, na verdade, né? Mas eu aproveito para apresentar para vocês também, tá? Então, é o cronograma das unidades de estudo e nosso planejamento coletivo, né? Então, na Unifeob, a gente preza, né, por preservar esses 7 fundamentos do nosso projeto pedagógico institucional. Então, o projeto pedagógico da Unifeob, ele é todo diferentão, né? Eu que já trabalhei 9 anos também numa outra faculdade, numa outra instituição, vejo que tem muita diferença em vários aspectos aqui na Unifeob, tá? A gente sempre pede aí para os professores, né, conhecer e respeitar e explorar o perfil do estudante. Então, uma coisa que eu sempre peço para vocês, estarem conversando muito com a gente, porque a gente sabe que vocês vêm de formação diversas, né? Teve gente que já saiu da faculdade, tem gente que estava em escola pública, tem gente que estava em escola particular, tem gente que parou de estudar há bastante tempo, né? Então a gente tem que conhecer e respeitar o perfil do estudante, né? Tem gente que é bem da prática, tem gente que gosta de estudar um pouquinho mais, tem gente que não gosta de estudar tanto, né? Então são perfis, né, e realidades diferentes. Então a gente sempre pede aqui na Unifeob para poder respeitar e explorar, né, esse perfil do estudante, tá? O foco é na aprendizagem, então justamente na transformação de vocês. Então, não é que o conteúdo tem que ser pesado, ou tem que ser forte, ou a gente tem que realmente passar muito conteúdo, muita tarefa, muita atividade. Não é isso. Vocês têm que ser passado da maneira que transforme vocês, que vocês saiam diferentes. O importante é de vocês entrarem na faculdade de uma maneira e sair da faculdade de outra. A faculdade ela tem que transformar a vida de vocês em vários aspectos, no conhecimento, né, no estudo, mas também no aprendizado de habilidades, vocês crescerem como seres humanos, né, como gente, aprender valores, aprender, né, justamente comportamentos, atitudes, para se tornarem pessoas, né, melhores para o campo de trabalho, tá? Então, uma aprendizagem significativa, né? Vocês são protagonistas, então vocês têm ativados comprometidos e habilitados a poder, né, tá exercendo a atividade profissional de educação física. Então, isso que a gente exige de vocês, isso que a gente cobra, né, isso que a gente fica no pé de vocês, para quê? Para vocês se transformarem. A gente sabe que o ser humano, ele entra numa zona de conforto, ele até está motivado em estudar, em fazer as coisas, mas com o tempo vai vindo cansaço, vai vindo outras, né, dificuldades da vida, e vai diminuindo a motivação. E é nossa tarefa, né, cutucar vocês, motivar, empurrar, né, exigir para que vocês se transformem. Só assim, né, que a gente se transforma, né? O ser humano, se ele for deixado no conforto, ele fica lá quietinho, né? A gente fala até uma frase aqui meio forte, mas né, isso fala muito em parte profissional, que muitas vezes está na bosta, né? Desculpem aí, pessoal, o palavreado, mas muitas vezes a pessoa está na bosta, está lá quentinha, morna em cima, macia, né? E não quer sair de lá, né? Por quê? Ah, tá na bosta, mas tá quentinha aqui e tal, né? Vocês me desculpem, mas muitas vezes é isso, gente. Não é fácil.
Não é fácil, muitas vezes, levantar da cadeira, sacudir, né, sair desse momento difícil, de acomodação e fazer a vida se transformar, entendeu? Então, a gente precisa, muitas vezes, se transformar. Às vezes, a gente não enxerga que está ruim, né, não enxerga, então a gente precisa, né, se mexer, porque vocês são protagonistas, e aqui na Unifiob a gente tenta promover a transformação de vocês, tá joia? E que vocês tenham a prioridade na reflexão, não na memorização. Então, o importante é vocês refletirem, vocês pensarem, né? Não ficar decorando, decoreba, ou querer fazer a prova, fazer o exercício só para colar de qualquer jeito, só para tirar uma nota, sem ter o aprendizado, sem ter algo que vocês vão levar para a vida de vocês, né? Então, o importante é, né, a reflexão, o aprendizado, não a memorização, a decoreba, tá? Aqui a gente sabe também que o mercado de trabalho hoje, ele depende dessa interdisciplinaridade, transversalidade e multidisciplinaridade, que é vocês terem a noção de um todo. Hoje, o fisioterapeuta trabalha com o professor de educação física, que trabalha com a nutricionista, que trabalha com o farmacêutico, que trabalha com a psicóloga, que trabalha... Então, vocês têm que ter esse conjunto, né, de conhecimentos, de habilidades, e saber conversar com essas outras, né, áreas, para que vocês possam também ter um excelente trabalho, vocês se formem profissionais, né, diferentes mesmo no mercado, tá? E motivação, né, comprometimento, curiosidade, que a gente consiga despertar em vocês esse, né, tesão, essa vontade de aprender, essa vontade depois de um dia difícil, né, de um dia cansativo, de um dia com muito trabalho, né, ainda à noite, ir, né, entrar na internet, ficar ligado aí, fazer as atividades, estudar. A gente sabe o quanto é difícil. Então, a gente tem que manter vocês aí motivado, animado, tá? Então, né, depende, perfil do ingressante. Então, na medida que vocês vão evoluindo, vocês já são pessoas diferentes de quando entraram na faculdade. Isso já é uma certeza, né? Quando, há um semestre atrás, quando vocês entraram na faculdade, tenho certeza que muitos aí estavam bastante maturos, tinha muitos aí que nem sabia direito o que queria, né? E agora já tem uma identidade, já começa a construir um pensamento, já começa, né, a entender e ver o que quer, né, o que realmente quer. É claro que ainda é muito cedo, né, ainda é o módulo 2, mas já começa a mudar a cabeça, já começa, né, a ter uma atitude diferente, tá? Então, e a gente sempre tenta aqui, ó, formar também esse número 3, que é o desafio e a certificação, que é a questão do PI, né? O PI, nós vamos ter PI de novo esse semestre, né? O PI, ele é todo semestre, prepare os grupos aí, prepare as brigas, as confusões, né? Que os grupos que os PIs dão, porque é importante justamente esse desafio, essa certificação, para vocês poderem aprender a fazer projetos, aprenderem a trabalhar em equipe, né? Não é fácil hoje em dia trabalhar em equipe, mas é um exercício que a gente vai fazer sempre, porque temos que ser um time, né? Temos que ser unidos, temos que saber trabalhar em equipe, né? Cada um dentro do grupo saber o que tem que ser feito, tá? Então, se preparem para trabalhar em equipe, para todo mundo juntar, para cobrar um dos outros aí o trabalho, né? A gente não quer que vocês briguem no lado pessoal, quero que vocês briguem no lado profissional, no lado de melhorar, no lado de vocês fazerem um trabalho legal, de vocês fazerem, né, um estudo legal. Então, essa briga, esse conflito, essa discussão, ela é sadia, ela é boa, né? O que não pode é jamais vocês levarem aí a discussão de vocês dentro da sala de aula para o pessoal, tá? Então, o trabalho em equipe, vocês já têm que aprender a acontecer isso, porque numa empresa, num clube, num lugar que vocês forem trabalhar, já pensou? Qualquer confusãozinha, qualquer briguinha, qualquer treta, você já levar para o lado pessoal, achar que o outro está contra você. Não é nada disso, é tudo profissional em relação aos interesses de fazer um trabalho bem sucedido, que a gente tem que saber trabalhar em equipe,
Tá? Então vamos lá, né? Que matérias que vocês vão ter, né? Vamos ter o futebol, tá? Nossa, futebol virtual, poxa vida, né? Então, isso realmente é, né, tanto futebol quanto handball. Bastante gente aí me questionando, chorando, essas atividades práticas. Nossa, passa essas fotos aqui, eu fico louca. Deixa eu passar. Aí. Então, a gente vai ter, poxa, futebol e handball, atividades práticas, vamos ter, né, como é que vai fazer nesse virtual? Vai ser pelo FIFA ou PlayStation? Ah, também, também. Se tiver que usar, vai usar tudo, né? Então, o Atos e a Val, né, já que são os professores que vão dar aula para vocês, o professor Atos, vocês já conhecem, né? A professora Valdirene, daqui de São João, uma referência no handball, né? Então, vou explicar, mas no Play 2 só tenho ele, tá? Então, a Val, uma referência aqui no handball, vocês vão conhecer ela é, né, na região toda aqui, ela é conhecida, então não tem ninguém aqui na região que saiba mais de handball do que a Val. Então, o que acontece? É lógico que a gente tem toda a matéria, todo esporte, qualquer profissão, a gente tem muito a questão inicial do embasamento teórico, né, dos fundamentos, né, das teorias, da questão das habilidades, que ali vocês estudam de maneira teórica. Então, é claro que nesse momento, que principalmente a gente não sabe, né, amanhã vai ser um dia importante, porque a gente vai saber se a gente vai para o amarelo, se a gente continua no laranja, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã, ao meio-dia e 45, Dória vai anunciar o que vai acontecer com as regiões. Talvez a gente possa ir para o amarelo, talvez a gente continue no laranja, mas enfim, a gente vai ter nesse mês de agosto os professores dessas partes práticas oferecendo conteúdo teórico, oferecendo conteúdo de conhecimento. Mas a gente acredita muito que lá, né, para setembro, 8 de setembro, que é o dia que também eles vão reavaliar, né, setembro, outubro, a gente possa, né, estar presente para fazer algumas práticas, tá? Ah, mas eu sou de fora, eu convivo com gente de grupo de risco. Tudo bem, sem problema. Você pode continuar na sua casa. Quem quiser vir para a faculdade, vem. Quem quiser ficar em casa, fica. As aulas vão ser gravadas, né? As videoaulas vão ser montadas. Todo esse conteúdo vai ser fornecido. E o que eu falo muito para o módulo 4 também? Vocês têm mais 2 anos de faculdade, né? Mais dois, né? Mais três, né? Eles têm mais dois. Vocês têm mais 3 anos de faculdade. Então, toda essa parte prática que, né, pode ser, talvez não, talvez sim, possa ser perdida nesse semestre, nós vamos ter total possibilidade de recuperar isso lá na frente, né? Com oficinas, com cursos, com momentos de vivência, né, de práticas, numa semana meia perdida, num sábado, no encontro. Então, fiquem tranquilos que vocês vão chutar uma bola, vocês vão jogar um handball, vocês vão fazer a prática do futebol e do handball em algum momento. Vocês podem ter certeza que se não for agora, vai ser depois. Tá? Podem ter certeza que isso é um compromisso meu com vocês. A gente vai oferecer, os professores já sabem disso, né, que a gente vai repor, né, recuperar essas práticas perdidas nesse semestre. Mas, enquanto isso, a gente se aprofunda na parte teórica, se aprofunda no conhecimento, que às vezes, até por estar muito ligado à prática, né, a gente acaba, né, jogadora de handball, que muitas vezes não sabe direito a regra, né, não sabe direito as atividades de um árbitro, não sabe. Tá travando? Tá melhor? Melhorou? 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 Não, não melhorou?
Opa, e aí? Agora sim? Dá umas osciladas, né? Então, eu digo que, assim, muitas vezes as atividades práticas, é lógico que é muito melhor, é lógico que, né, tem um conhecimento mais aplicado, mas tem muita gente, às vezes, que não sabe as regras direito, né, tá super ruim, tá complicado essa internet mesmo. Então, a gente sabe que tem gente que não sabe regra direito, que desconhece algumas, não sabe fazer, como é que fala? Súmula, né? Então, é um momento de repente, tentar se aprofundar um pouco mais nessa teoria. Mas podem ficar tranquilos que vocês vão ter a prática, vocês podem ter certeza que se não for agora, vai ser depois, e a gente vai fazer tudo para que tenha alguma coisa agora também. Se for possível, se permitirem, a gente vai tentar fazer, tá? Se não der, podem ter certeza. Então, vamos lá, voltar aqui. Vocês vão ter o futebol, o handball, a morfologia e patologia aplicada aos sistemas locomotor e nervoso. Conheceram o Carlos ontem? Gostaram do Carlos? O que vocês acharam do Carlos? Como é que foi o bate-papo dele? Isso, e como é que foi? Gostaram? Lógico que é muito cedo ainda, né, para de boas, ele é fera, ele é super gente boa, voltou a travar, não é zica. Ah, o Carlão chegou a dar aula para vocês no finalzinho do módulo, né? Ah, e agora que eu tô lembrando. Ah, é verdade, perdão, que a Ariane, ela entrou de licença e o Carlos entrou para substituir ela. Ah, então, beleza. Então vocês já conhecem, já está em casa. Ah, então, vocês já sabem, já conhecem o Carlos. Vocês vão ter aula também com ele na quarta-feira e na sexta-feira, tá? Então amanhã de novo com ele, porque como é fisiologia e anatomia, né? Né, que é anatomia e fisiologia aplicada, e tem tanto sistema duas vezes por semana. Então é importantíssimo, gente. Movimento humano, tá? É o que vocês vão ter que conhecer. Ossos, músculos, vão usar na educação física, entendeu? Então tem que saber. Então prestem bastante atenção nessa unidade, concentre-se, que vai ser muito legal. Depois, crescimento e desenvolvimento motor comigo, né, que é a unidade que a gente vai apresentar. Crescimento e desenvolvimento motor, né? Ô, professor, travou tudo. Não tá entendendo nada, tá cortando pra caramba. Ô, ô louco, Larissa, não fala assim da minha internet, não. Pago caro. Pegar a internet do vizinho, caramba. Ó, quer tentar sair e entrar de novo? Melhorou, melhorou? Posso continuar? Sim? Então tá. Larissa, você é sem base. Ai, ai. Não, então, ó, vamos lá, aqui, ó. Estou colocando as matérias, né? Estou colocando. Então, principalmente, a gente vai
estar trabalhando essa questão do motor, né? Depois a gente vai fazer aqui ó, a competência, habilidade, a gente vai trabalhar o trabalho em equipe, tá? Então, vou depois apresentar para vocês competência atitudinal, que a gente vai trabalhar. Então, é uma coisa que é bastante polêmica, que vocês têm bastante dificuldade, que é o trabalho em equipe. Depois, aqui a competência, né, a habilidade, a unidade do eixo de formação para a vida, tá? E aquilo que a gente sempre conversa, né, gente? Todas essas unidades, elas vão estar integradas para a gente para um projeto integrado, tá? Então, depois, também, numa próxima aula, eu vou apresentar direitinho o projeto integrado para vocês. Tá? Então, aqui eu coloquei pelos dias, né? Então, segunda-feira, quarta, locomotor nervoso. Quinta-feira vai ser comigo. Sexta-feira, com o Carlos novamente. A habilidade, o autoconhecimento, que é online, né? Que vocês não esqueçam de novo de fazer, tá? As atividades. Vai estar lá no LMS. Eu acho que ainda está disponível. Acho que o Bruno tentou acessar, não conseguiu. Então, acho que não está disponível. Acho que vai estar disponível a partir de segunda-feira, dia 10, que trabalha em equipe, tá? Aviso. Também às vezes oscila, porque eu tô aqui, não tá entendendo, mas eita, nós. Eu até desliguei o celular daqui da internet para não roubar. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Parou de compartilhar, pessoal? Sim? Ah, vocês estão me ouvindo, sim. Ó. Eu acho que às vezes a internet de vocês também oscila também, né? Você compartilha e fica travando. Então, para compartilhar a aula, né? A internet hoje não quer colaborar. Que coisa, hein? Estava travando bastante na hora que falou da matéria, autoconhecimento, travou tudo. Vocês não gostam da matéria de autoconhecimento mesmo, né? Ó, pessoal, então dá um minutinho, deixa eu só dar uma. Vou sair aqui e já vou entrar de novo para ver se melhora, tá bom? Mas não saiam daí, hein? É um minuto, hein?
Ô, pessoal, voltei. Voltei. Olha, desliguei tudo aqui, hein? Só tá eu conectado agora aqui na internet em casa, hein? Melhorou? Então, tem que falar pro vizinho não entrar também. Tem alguém roubando minha internet aqui. Pessoal, a voz está mais limpa, pelo menos. Ah, que bom. Esperamos que continue assim. Ó, eu vou tentar. O que vocês comentaram aqui? O busão vai embora às 22, hein? Agora não tem mais busão, não. Essa desculpa não tem mais, inventa outra aí. Ó, vou tentar compartilhar agora a apresentação da unidade, tá? Então vamos tentar rapidinho aí. Se caso der uma travada aí, vocês me falam de novo. Mas sem sacanear, hein? Né? Eu tô achando que vocês estão me sacaneando aqui que a internet tá ruim. Porque só para vocês ir embora mais cedo. Estão vendo aqui minha tela? Apareceu para vocês? Sim? Beleza. Tá. Então vamos lá. Então, ó, nossa unidade, ela é crescimento e desenvolvimento humano e psicomotricidade, tá? Mas vocês vão ver às vezes eu abordar a questão do desenvolvimento motor também, tá? Porque a gente vai ver um pouco do desenvolvimento humano de forma geral, mas o que a gente vai focar no estudo é do desenvolvimento motor. Tá legal, pessoal? Então, é importante nós conhecermos como, né, as crianças aprendem, né, como que a gente se desenvolve em relação à parte motora, o aprendizado, né, da coordenação motora, o aprendizado da sucessão de movimentos que vão se formando. Então, é muito nítido isso. Eu que tenho 3 crianças, né, e tudo meio que escadinha, né, eu tenho uma filha de 5, tenho uma filha de 2, e o Chiquinho, que está fazendo 1 ano agora, e a gente vê esse aspecto de desenvolvimento motor com eles, né? Eu pude observar aí presencialmente e ainda observo, né? Porque eles estão ainda num processo de maturação. Então a gente vê, né, como que são fases e estágios diferentes, né? O Chiquinho aí aprendendo a dar os seus primeiros passos, né? A Sara ainda tentando coordenar alguns movimentos e ainda acontecendo alguns acidentes de vez em quando ele, né, cai, leva um tombo. E a Clara, né, que já tem 5 anos, que ela já tem mais habilidade, que ela já se arrisca mais, ela já tenta movimentos mais difíceis, tá? Então a gente vai falar muito nessa matéria sobre isso, sobre esse desenvolvimento, né, da criança, né, até o envelhecimento, tá joia? Então nossas aulas vão ser todas as quintas-feiras, tá? Então aqui eu coloco para vocês aí 19h40, né, até as 22h30, mas, né, a gente sabe, né, que atrasa um pouquinho para começar e tem dia que não vai até as 22h30, tem dia que a gente vai terminar um pouco antes, né? Isso é o padrão nosso, a gente vai tentar aproveitar porque tem bastante coisa para a gente poder ver, para a gente poder abordar, muita coisa interessante, muita coisa legal. Então, tem dias que a gente vai precisar ficar até tarde, hein? Tá? Mas, né, tem dias que a gente sabe que dá para sair um pouco mais cedo, que dá para terminar numa boa, dá para vocês, né, fazerem a complementação, o estudo de vocês com a atividade, tá? Mas a carga horária, né, oficial é essa, tá? Então, serão no total 16 encontros. Então, a gente vai, né, nós temos aí 16 encontros, 16 dias para se encontrar. A gente vai ter os métodos avaliativos e o ponto de checagem, né? Resumindo, né? Isso aqui é um nome bonitinho, né? Que a gente coloca. Mas são os trabalhos, né? São os estudos dirigidos, né? Uma avaliação, uma provinha, tá? Mas o que acontece? Cada vez mais, gente, a faculdade e todo o ensino está caminhando para que vocês não fiquem mais presos apenas à questão da prova, né? Então,
toda e qualquer encontro nosso, é importante que tenha um ponto de checagem, né? O que é isso? Né? Hoje a gente está conversando, hoje a gente está aqui batendo papo, falando sobre a matéria. É importante que toda aula vocês tenham um conhecimento a ser aprendido, né? É importante que vocês saiam de cada aula que vocês participarem com alguma coisa que vocês aprenderam, tá? A gente sabe que, lógico, né, não vai memorizar tudo, não vai aprender tudo, mas é importante que a gente possa promover em cada encontro algo que ajude vocês a fixarem o conteúdo que vocês tiverem, tá? Então, por isso que, né, uma atividade, né, uma perguntinha pelo menos, né? Então, como eu acho que o Rafael perguntou, né, antes da aula, a gente sempre vai dar uma atividade de participação hoje mesmo já tem atividade, né? Eu acho que o Alex até já fez, já eu vi que fez, mas hoje já tem atividade. Mas o que é de atividade? 2 perguntas, 2 perguntinhas, tá? Então, não é assim, já vai ter que ler, já vai ter que estudar. Não, é 2 perguntas, mas é importante que tenha, entendeu? É importante que tenha, para avaliar desde a participação de vocês, tá? E para vocês também lembrarem do que foi dito, né? A gente sabe que muitas vezes pode ser que alguns aí estão ligando o celular, ligando o computador, estão fazendo outra coisa. Se estiver fazendo outra coisa, mas escutando, ainda tudo bem, beleza. Mas às vezes tá, né, deixou ligado e foi embora, foi passear, né? Às vezes eu saio da sala de aula, fica 2, 3 comigo aqui sozinho, né? Por quê? Porque a pessoa deixou ligado lá e foi embora. E aí termina a aula, a pessoa nem sabe que terminou a aula. Tá? A gente não, o professor não é bobo, o professor já foi aluno, o professor sabe, né, o que está acontecendo. Né? Então a gente não é, né, não estamos aqui para ser enganado ou para enganar vocês. É um jogo limpo, é um jogo de adulto, é um jogo de pessoas que, né, estão comprometidas, sabem o que quer. Então, as atividades são para a gente poder fazer a participação e para vocês poderem lembrar de alguma coisa que vocês viram naquele dia, né? A gente falou um conteúdo, falou algum aprendizado e vocês lembrarem, tá? Cada vez mais é importante que vocês aprendam, né, a fazer relatórios e trabalhos seguindo normas de ABNT. É importante que vocês saibam escrever, que vocês aprendam, né, a escrever, a formatar um trabalho no Word ou no Google Docs, né, no documentos do Google. Então, o que acontece? O que esse semestre eu estou prometendo e eu quero tentar ao máximo poder ajudar vocês? Primeiro, quem tiver com muito problema de tecnologia, não tiver computador para fazer alguma atividade, na faculdade, gente, a gente tem o Chromebook. A gente tem o Chromebook da Google lá, que pode ser emprestado, tá? Então, quem tiver com muita dificuldade, com muita necessidade, entre em contato comigo, a gente vai avaliar, né, se é possível ou não, mas a gente tem essa possibilidade, porque não dá para fazer tudo no celular, entendeu? Tem gente que faz algumas coisas no celular que eu acho que é ninja, mas às vezes sofre muito, compromete muito, e aí acaba inviabilizando os trabalhos. Então, né, tendo dificuldade, a gente vai poder ajudar. Aqui em São João da Boa Vista, no Clube Palmeiras, a gente vai tentar promover alguma infraestrutura que quem tiver com muito problema de internet, quem tiver com muito problema de computador, possa ir lá, em alguns horários no Palmeiras, poder realizar o trabalho lá. Né? Então, vai lá, usa a internet do Palmeiras, usa um computador que tiver lá no Palmeiras, para poder fazer os seus trabalhos, né? Para poder fazer suas atividades. Tá joia? E quem não é de São João, a gente vê a possibilidade do Chromebook, vê a possibilidade, né, do chip de internet. Então, quem tiver com muito problema, né, me fala, tá?
vai me falando aí ao longo do semestre que a gente vai tentando ajudar da melhor maneira, tá legal? Porque a gente sabe que tem esse problema de tecnologia, mas é mais uma mudança dentro do perfil do mercado de trabalho de hoje, que quem não tiver, né, um pouco conectado, quem não tiver um pouco aprendendo a mexer com as ferramentas, né, de office, de documentos, vai ficar muito para trás do mercado, entendeu? Então, a gente tem que ajudar vocês nesse caso também, entendeu? Então, a gente vai tentar aí criar maneiras para poder ajudar ao máximo possível, tá bom? Então, precisando, grita comigo, grita para mim, que aí a gente vai tentar ajudar da melhor maneira. Tá legal? E se ajudem, né, gente? A gente vai também tentar pegar os alunos do módulo 4, lá a gente tem o Cacau, o Dudu, o Baron, que são pessoas aqui de São João, que têm disponibilidade, né, que eles gostam, então que poderão também fornecer monitorias para vocês. Então, a ideia também é que a gente promova alguns dias e horários certinho para que vocês possam ter monitorias de ajuda. Então, preciso de ajuda em alguma coisa, né, em um determinado trabalho, em determinada coisa. Então, eles vão estar prontos aí para também ajudar vocês, tá certo? Então, é tudo questão de vocês falarem. Agora, não tem como a gente adivinhar, né? Então, não tem, ainda mais dessa maneira, né, de forma virtual, a gente ainda nem encontra presencialmente, então não tenho como saber que vocês estão com dificuldade se vocês não falarem, né? Então, por favor, falem, por favor, se comuniquem, por favor, mandem mensagem, tá? Não precisa ser domingo, 11 horas da noite, mas pode mandar mensagem para a gente conversar, tá? Para a gente poder aí, né, ajudar no que for preciso. Vamos lá, então, aqui os encontros, né? Então, nós vamos aí ter os 16 dias. Então, hoje aqui a gente está no dia 6/8, 13/8, né? Pelo jeito aqui, a gente acha que já vai... a gente está tendo aqui hoje a apresentação da unidade, né? Dia 27/8, aqui a gente tem as rematrículas e as novas entradas aqui, provavelmente já vão estar encerrando. Então, o que acontece? Você vê, ó, esse mês de agosto, praticamente, tem gente que ainda entra, tem gente que ainda, né, de repente está um pouco sem acesso. Então, também, quem tiver sem acesso ao Classroom, quem tiver sem acesso ou com alguma pendência, mas não quer perder as aulas, por favor, me avisem. Se vocês conhecerem também algum colega de vocês que, né, está ainda na rematrícula, não acertou a matrícula ainda, tranquilo, sem problema. Me avisa que para a gente oferecer o conteúdo, oferecer o link, para não deixar de participar das aulas, né? Mesmo que ainda esteja ainda com essas pendências, não perca aula, né? Não perca conteúdo, não perca, né, as oportunidades de poderem estar junto com a turma, tá joia? A gente coloca para dentro e depois que resolver essas pendências aí, a gente acerta. Então, há rematrículas e novas entradas até dia 27 de agosto. Depois, a gente provavelmente vai ter nossa primeira avaliação bimestral, né? A primeira atividade. Nisso, a gente vai ter vários trabalhos, né? Vamos ter aqui atividades, trabalhinhos durante esses dias. Mas lá para 24 de setembro é onde a gente fecha a semana. Provavelmente vai ser a nossa avaliação, tá? Aí, dia 8 de outubro, não sei como é que vai ser, né? Provavelmente, né, virtual, seria o Universo Unifeob, que é aquele evento que a Unifeob faz de promoção, traz a turma para dentro da escola, mas esse ano não sei como é que vai ser, tá? Então, mas é normalmente um dia que não tem aula, então é um dia de encontro que acaba a gente perdendo. Dia 15 é feriado, né? Dia 15 de outubro é feriado, aqui provavelmente a gente vai tentar fazer um Interf, se der certo, uns jogos entre educação física, né?
Se caso a gente tiver retornado ou retornado um pouco, quem sabe aí dá para fazer alguma coisa, uma semana de palestras, uma semana de encontros, tá? Então a gente vai aproveitar essa semana um pouco perdida, né? Porque tem 2 feriados, para poder promover alguma atividade para vocês, tá? E aí vem mês de outubro, novembro, lá para o dia 26, né? Também tem a avaliação bimestral. Então, aí a gente vai promover aqui também, né, para fechar o semestre. E aí, quem tiver com as notas boas, estiver tranquilo, lá para o dia 3, para o dia 10 de dezembro, já está de férias, né? Já está de férias aí, já aproveita dezembro inteiro, tá? Então, mesmo com essa pandemia, vocês viram no primeiro semestre que a gente conseguiu cumprir fielmente o calendário, né? A gente cumpriu certinho o calendário e esperamos que esse segundo semestre a gente faça da mesma maneira, tá legal? Então, vamos ver se a gente consegue cumprir direitinho com vocês essas atividades. No dia 24, aqui também a gente tem a avaliação externa de conhecimentos gerais, depois a avaliação externa de conhecimentos específicos vai cair no dia da VAL, a VAL que vai aplicar para vocês, tá? O que mais, né? Então, a gente é aquilo lá. O Rafael perguntou, vai ter sempre atividade? Vai, mas só que essa atividade pequena de participação. E é sempre colocado com a coordenação que a gente tem que respeitar a dificuldade que vocês estão tendo. Então, se for uma atividade simples, ela terá o prazo de 24 horas, tá? Por exemplo, essa minha de hoje, é 2 perguntinhas. Então, tem o prazo de 24 horas. Quem não está aqui presente agora, pode fazer amanhã cedo, né? Até o final do dia de amanhã, pode fazer, tá? Agora, é uma atividade mais elaborada, né? Precisa estudar um pouquinho mais, precisa, né, rever alguns conceitos. Aí, depende do professor, depende da atividade, vai dar uma semana, né? Pode até dar mais tempo para poder fazer a atividade. Qual que é a ideia? Não serão recebidos trabalhos após a data específica. Então, pelo Classroom, fica até mais fácil, né, de controlar, porque a gente fica marcado, fica registrado, né, a data que vocês entregam. Então, é legal que vocês entregam sempre, e mesmo que entregar depois do dia, tudo bem, é legal. Mas só que a gente não pode contar para pontuação, né, gente? Quem entrega fora do prazo, que acaba sendo um desrespeito com quem, né, tentou fazer dentro do prazo. E a gente está respeitando todas as dificuldades. Estamos respeitando 24 horas para quem está com problema de internet, estamos respeitando uma semana, dependendo da complexidade né, do trabalho, tá? Então, fala, mas eu estou com dificuldade de internet. Tá bom, faz no outro dia. Né? Mas é muito demorado. Com certeza o professor vai dar uma semana, tá? Então, né, vamos conversar. É importante que vocês conversem bastante, tá? Então, critérios de cordialidade e bom relacionamento, né? A turma de vocês sempre foi muito legal, né? Não é puxar o saco, não, mas né, vocês começaram esse ano e é uma turma bacana, uma turma que, né, não teve nenhuma treta, assim, né, entre vocês, assim, muito forte, que eu tenha que ter, né, participado, que eu tenha que ter interferido. Então, vocês são cordiais, têm um bom relacionamento, né? Ficam aqui quieto aqui durante a aula até demais, que às vezes eu sinto falta de alguém falar alguma coisa, tá? O horário, né, a gente vai tentar respeitar, né, vamos tentar ser respeitados, essa questão, eu vou colocar até entrar um pouquinho mais cedo esse semestre, para a gente poder, né, gastar uns minutinhos aí batendo um papo, né, colocando uma musiquinha, né, já ir esquentando, esperando o pessoal chegar, mas tentem, né, chegar o mais rápido possível, tentem vir, a gente sabe que tem o horário, porque assim, né, gente, antes vocês tinham a presencialidade, vocês tinham que tomar banho, comer, correria, para chegar na faculdade 19h40, 19h45, né? Agora que vocês vão para a casa de vocês, tudo bem, pode ser que é correria do mesmo jeito, porque vocês estão trabalhando,
mas só que tem um conforto um pouquinho a mais, né? Porque tá em casa, né? Vai tomar banho, já toma banho ali com o computador ligado, já fica ali, né? Tá trocando de roupa, já tá com o computador ligado, tá comendo, já tá comendo, assistindo a aula, né? Então não tem por que, né, atrasar tanto mais, tá? Então esse atraso aí tem que ser controlado, porque agora vocês estão num momento aí de até, né, poder, né, ter uns minutinhos aí a mais para poder se preparar para a aula, tá? E a participação de vocês durante a aula é muito bem-vinda, né? A gente está nesse meio virtual, é complicado. Você vê aqui, ó, nesse momento, ó, estou eu falando, não sei nem se vocês estão escutando, se está travando, né? Estou vendo aqui um monte de fotinha, de carinha aqui. É horrível para o professor isso também. Tá normal? Aí, obrigado, aí, estamos ouvindo. Aí, obrigado, estamos escutando. Então, tá vendo? É complicado, porque o professor fica meio desolado, né? Ele está falando para um monte de figurinha, não sabe se as figurinhas estão vivas, tá, né? Tá aí, né? Estamos aí. Então, isso é bom. Então, essa participação é importante, né? É claro que se todo mundo abrir o microfone e começar a falar, vira uma bagunça. Mas façam comentários, escreva, né? Aí, obrigado, obrigado. Escreva, né? De vez em quando pode, né, falar alguma coisa, às vezes a gente dá uma pausa, né? Eu é difícil porque eu falo demais, mas quando o professor dá uma pausa, fica quietinho, vocês de repente abrem o microfone, falam alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, isso é importante. É claro que no começo a gente estava um pouco tímido, não sabia direito como é que ia ser isso, né? Mas agora não, agora já estamos, né, um pouco mais familiarizados, então vamos interagir mais, tá? O projeto integrado, tá? Eu vou falar um pouco mais tarde depois com vocês, mas só para vocês já saberem, né, o tema, né? A gente já tem tema do projeto integrado já, que é o saudável e o não saudável na busca do bem-estar. Então a entrega dele está aí já promovida para 12 de novembro, né? A apresentação dia 19 de novembro. Então, mas a gente vai falar um pouco mais de detalhes, vamos colocar no Classroom, né? Vamos marcar uma reunião, vocês vamos fazer a separação dos grupos, né? Então a gente vai poder conversar melhor sobre o projeto integrado. Ô, professor, Oi. vai ser uma breve apresentação do PI de novo? Então, ainda não sabemos. Provavelmente vamos tentar ver se a gente consegue separar por grupos, que vocês possam ter um pouco mais de tempo. É sempre uma apresentação de 10 a 15 minutos, até o TCC de vocês, porque é bastante gente, são vários grupos, então fica muito difícil de fazer uma apresentação longa. Mas vamos ver se a gente consegue esse semestre aí que todo mundo apresente. Certo? Era isso? Era isso, valeu. Beleza. E se voltar ao presencial, melhor ainda, Camila. Se voltar ao presencial, melhor ainda, porque aí vão ser a apresentação com vocês ao vivo, né? Vai ser em grupo, Renan, vai ser em grupo. As brigas continuam, né? Tô brincando. Mas, Oi. E vai ser os mesmos grupos ou pode mudar? Não. Vai poder mudar. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor, mas vai começar tudo de novo. Zerou, né? Zera e começa tudo de novo. É o mesmo formato, é o mesmo desenho, mas podem mudar, podem sem problema nenhum. Muda o tema, muda a concepção do trabalho, a ideia do projeto integrado é a mesma, mas vocês podem mudar o grupo, vocês podem, né? Ao vivo com certeza vai ter que ser com máscara, né? Então. Mas é para o bem de vocês. As tretas são para o bem de vocês, é para vocês aprenderem a trabalhar em grupo, entendeu? Quem quiser manter o mesmo também pode manter, sem problema, tá? Não é uma regra. Eu sempre deixo essa questão dos grupos de forma individual, né? Que vocês possam aí, entre vocês adultos, né? São todos adultos aí, grandes, que vocês possam se resolver,
tá? Se tiver que eu interferir em alguma coisa, eu vou tentar interferir da melhor maneira possível, mas eu quero que vocês se organizem, né? Até já é um exercício, né? Como grupo, vocês sozinhos conseguirem se organizar, tá? Com todas as dificuldades, com todos os problemas, né? Vocês têm que ser maduros para conversar, para poder, né, se entender, tá? Dá certo, dá certo. No final dá certo. No fim dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao fim, né? Não tem essa frase? Então vai dar certo. Certo, gente? Alguma pergunta relacionada a isso, às aulas? E no final é correria, né, Larissa? Não deixa para o final. Mas dá certo, Isso aí. Mais alguma pergunta, gente, sobre essa questão das aulas em si, do cronograma, para eu começar a falar um pouco mais da unidade? Tranquilo? Belezeira? Posso dar continuidade, então? Sim. Sim, isso. Então tá bom. Então vamos lá. Ui, peraí que não pode. Tá. Então vamos lá, pessoal. Então vamos falar um pouco sobre a unidade, né? Crescimento, desenvolvimento e psicomotricidade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente começa a entender, né? E esse teórico é um dos principais teóricos que a gente vai estudar nessa unidade, que é Gallagher, né? Gallagher. Então, o desenvolvimento humano é um processo permanente que se inicia na concepção e cessa somente na morte. Então, esse processo de desenvolvimento humano e motor acontece desde o momento que a gente nasceu, errando lá que o médico deu tapinha na bunda, né? Ou até antes, perdão, né? Até quando o espermatozoide fecundou o óvulo, tá? Ali já começa o desenvolvimento, né? Quando o nenê nasce, né? Sai da barriga da mãe, ele começa a ter essa influência do ambiente e das pessoas que ao redor estão. Então, é um processo da concepção do feto até a morte. Então, constantemente a gente está se desenvolvendo. Durante o momento da vida, a gente está num desenvolvimento de crescimento, de melhora das funções, e depois de um certo período, a gente vai estar num processo de perda dessas funções, né? Então, no envelhecimento, a gente acaba diminuindo nossos processos, né? Começa tudo, né, a cair, né? A gravidade, mas começa essa questão de declínio, né? O declínio dos processos, né, fisiológicos, motores, de força, de juventude. Então a gente tem um processo grande ao longo da vida, e vocês, né, aí que estão por volta de 18, 19 anos, né, estão no auge do desenvolvimento, no pico hormonal, né, aí vai até os 25, 30 anos, né, depois começa a ficar um pouco mais difícil, né, olha lá, 18, 19 anos, hormônios à flor da pele, né, faz tempo, Alex, 18, 19? Então, tem alguns, né? Alguns aí 18, 19, 20, 25, 30, 35, né? Eu aí passando um Professor, pouquinho mais disso. Oi? Quem falou aí? Não vi quem falou. professor, Oi? professor. Pode falar aí, Najara. Aí, Najara, vamos parar de falar de idade, porque... Então, vamos parar de falar de idade, porque eu já passei disso tudo. Então, né, Najara, né? Mas a gente vai ver que a idade, ela influencia o crescimento e desenvolvimento, mas ela não termina, né? O que isso quer dizer? Ela influencia sim, né? Infelizmente os processos fisiológicos acontecem, mas não é, né? Não é porque a gente está com uma idade já mais ou menos que a gente não tem justamente a cabeça, o psicológico, a motivação,
né, e até para se manter, né, bem fisicamente, tá? Então a gente vai ver isso também, né? A gente vai ver que tem algumas virtudes aí, os mais experientes também. Os mais experientes também têm as suas virtudes, tá? Então a gente vê aqui, ó, próxima foto, né? Tá lá desde o bebezinho, da criança, né, do jovem, do adulto, né, do adulto maduro até, né, o envelhecimento. Então a gente vai ver todos os conceitos fisiológicos, motores, tá? Biológicos, sociais desse indivíduo, né? Que nasce, cresce e morre, né? Infelizmente, né? Se alguém não tem ainda essa certeza, um dia todo mundo vai. É duro falar assim, até assusta, né? Mas é verdade, gente. Então vamos aproveitar ao máximo, vamos, né, praticar atividade, vamos ter uma boa alimentação, vamos ter uma boa saúde, porque um dia todo mundo vai, tá? E aí esse crescimento e desenvolvimento tem que ser da melhor maneira possível. É isso que a gente tenta conscientizar as pessoas, né? Que as pessoas elas têm que passar pela vida podendo aproveitar ao máximo, estando sadias, estando bem fisicamente, estando bem, né, fisiologicamente, para poder aproveitar ao máximo até, né, o final dos seus dias, tá? Então, a gente vai estudar bastante sobre isso nessa unidade, tá? E aí a gente vai ter algumas perguntas chaves, né? Porque como nós, profissionais de educação física, né, vocês futuros professores de educação física, uma das principais perguntas é como que a gente ensina alguém a se movimentar, né? Como que é ensinar o movimento? Como que acontece isso? Né? Então, a gente vai entender os passos, né? Desde o bebê lá que engatinha, né? Agora o meu filho lá, o Chiquinho, que está começando a ficar em pé, está dando os primeiros passos, né? Como que a gente pode estimular, como que a gente pode motivar, né? Depois aquela criança que começa a coordenar, desenhar, né? Minha filha, a Clara, a Sara, que estão no momento que elas estão desenhando muito, então elas estão refinando a habilidade motora fina, o quanto isso ajuda no movimento e, ao contrário, né, o quanto que atividades esportivas, né, como as brincadeiras de grupos musculares maiores, ajudam também na escrita, né, nas habilidades motoras finas e grossas, tá? As fases de desenvolvimento, hora de colocar as aulas do Atos em prática. Então, exatamente, o Atos passou por isso, né, gente? O brincar, né? O brincar, as atividades lúdicas mostraram muito isso, que através da brincadeira, que muitas vezes você promove esse desenvolvimento motor, né? Esse aprender, o ensinar o movimento. Então, a gente vai passar por cada fase, né? O estágio inicial, o estágio elementar, o estágio maduro, tá? Então a gente vai passar por cada uma dessas fases para poder entender como que a gente vai ensinar, o que nós profissionais vamos aprender para poder ensinar as nossas crianças, nossos adultos e, por que não, né, nossos velhinhos também, tá? Então, como entender o movimento? Como que o movimento ocorre? Quais são as etapas desse movimento? Tá? O movimento complexo, o movimento sequencial, né? Então, aprender a criar uma sequência para poder aprender um movimento novo, tá? Ou muitas vezes a gente faz uma demonstração do movimento para a pessoa, né, poder copiar e aprender. Então a gente vai do geral, né, ao sequencial, a gente vai do global, né, ao específico. Então a gente vai, né, entender esse movimento como que ele ocorre, tá? Até entender, eu brinco com meu filho de corrida, apostando distância de 100 metros com pausas de 1 minuto e meio. Assim melhorou bastante a velocidade dele nas corridinhas que fazemos de 3 quilômetros. E tudo isso brincando com ele. Exatamente, né? Saber em cada faixa etária o que tem que ser aplicado em termos de
condicionamento físico, em termos de rendimento físico. Será que é toda criança que pode fazer já um treino físico, né? Musculação pode ser feita desde criança, atividades de alta intensidade pode ser feito desde criança, não, é bom, é ruim, tá? Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessa unidade, tá? O que é importante para cada fase, né? Tem fase que é importante só brincar, tem fase que é importante aprimorar a coordenação motora, e aí vai ter a fase que vai ter a parte física, né? E a gente não pode pular essas fases, a gente não pode desrespeitar essas fases, né? Se a gente pula esses processos, se a gente passa um processo errado para a criança, isso prejudica ela. Se a gente começa o físico muito forte, muito cedo, pode prejudicá-la, né? Se a gente não trabalha a coordenação motora, né, e o aprendizado numa etapa, ela fica um adulto desengonçado. Quantos adultos aí a gente encontra aí com muitas dificuldades de coordenação motora? Por quê? Porque não trabalhou isso lá quando era criança, né? Tem adulto desastrado pra caramba. Por quê? Porque não trabalhou isso na infância, né? Ou porque teve um professor ruim, ou não participou das atividades, né? Ou tirou atestado médico e não foi nas aulas de educação física, ou nem teve educação física. E aí se torna um adulto aí com muitas dificuldades de coordenação motora, tá? Então, a gente vai estudar isso também nessa unidade. O que mais? Né? Nós vamos entender que o desenvolvimento motor é uma contínua alteração do comportamento motor. Contínua alteração. Então, não adianta, gente, ela acontece sempre, tá? Então, por isso que a gente não pode desistir de ninguém. Por isso que nenhuma criança, por mais que tenha dificuldade, a gente pode abandonar e falar que ela não vai aprender, que ela não vai ser um atleta, que ela não vai conseguir brincar, que ela não vai conseguir jogar uma bola, né? Eu era a primeira a chegar na aula de educação física, exatamente. Por isso que você está aqui, né, Najara? Todos aqui que estão fazendo o curso de educação física é porque gostam, lutavam e com certeza, né, se desenvolveram nisso, né? Exatamente, por isso que vocês estão aqui. Não é à toa que vocês estão fazendo faculdade de educação física, com certeza, né? Então, acho que não tem ninguém aqui que pegou atestado na aula de educação física, né? Era a única matéria que tirava 10, aí, tá vendo? Exato, por isso que vocês estão aqui, né? Essa paixão, essa vontade, mas só que acontece, tem muitas crianças que não é que não gostavam, entendeu? É que elas tiveram várias experiências ruins. Tem muitas crianças que perderam o gosto pela educação física e aos poucos foram deixando de se tornarem ativas porque tiveram várias experiências ruins. A gente vai falar disso também, né? A gente vai falar nessa questão do desenvolvimento e justamente não foi respeitado as fases corretas. Então, o professor, por às vezes falta de conhecimento ou por falta de vontade, muitas vezes queria antecipar as fases. Por exemplo, passar uma atividade muito difícil para uma criança jovem. E aí a criança perdia o interesse, a criança não era respeitada, a criança não conseguia fazer os movimentos corretamente e deixou, e achou, né, sofria bullying, né, porque ela não conseguia concluir, sofria bullying, e aí acabou deixando de fazer, tá? Então, é complicado isso, né? A gente tem que saber, vocês como futuros profissionais, vão ter que saber muito bem respeitar, né, essa criança, para poder não acontecer isso. Mesmo que ela não se torne um profissional de educação física, não vá, né, para a faculdade de educação física, mas que ela goste do exercício, ela tenha uma vida saudável, né, ela pratique atividade física, né, ela tenha a recreação dela com exercício, tá? Então, nossa principal função é essa, promover indivíduos saudáveis, formar crianças que criem a cultura do exercício, a cultura da atividade física.
Então, esse é o nosso papel principal. Se der para formar um atleta, legal. Se sair algum Neymar da vida, excelente. Mas nosso principal papel é trazer uma sociedade, né, mais saudável, uma sociedade mais sadia, né? Então, voltando aqui, o comportamento motor ao longo do ciclo da vida, proporcionando pela interação. Então, é claro que a educação física também não resolve tudo, gente, porque é uma interação entre a necessidade da tarefa. O que é a necessidade da tarefa? A tarefa é o que vai ser realizado, é o desafio, é a brincadeira, é o jogo, é o exercício, né? Essa é a tarefa. Né? Que tipo de tarefa? A tarefa está sendo adequada para cada idade, né? Então, você está dando um exercício, um movimento adequado para cada idade, né? Então, o Clebão, que ensina dança aí, tem mais gente que trabalha com dança, né? A gente sabe o quanto que é difícil, por exemplo, você trabalhar, ensinar alguém a dançar, se você não respeitar os passos. Tem gente que tem que aprender ainda o básico, 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, aí depois vai 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, para frente e para trás. Você vai sequenciando e colocando o movimento aos poucos, né? Demais, viu, Chico? Então. O Carlos Eduardo também, o pessoal que trabalha com dança. Então, se você não respeita a tarefa adequada no momento certo, não aprende, né? Porque fica muito difícil, a pessoa desiste. E também, ao contrário, acontece. Se a pessoa tem muita facilidade, aprende, na dança eu sou uma negação. Então, tá vendo? Alguém não respeitou essa etapa sua, né, Bruno? Não teve paciência de te ensinar, de pegar passo a passo, ver qual estágio que você está, né? Porque o que isso é importante? Vocês têm que ver o aluno e tem que reconhecer qual estágio que ele está. Se ele está no estágio muito inicial, tem que começar do zero, né? Tem que começar, né, do beabá. De repente já tem um pouco mais de facilidade, aí vocês vão promover uma tarefa mais avançada. Mas é essa observação e esse sentido que vocês têm que ter, né? Para respeitar cada aluno de vocês, né? Então, essa é a necessidade da tarefa, a biologia do indivíduo. O que é a biologia do indivíduo? É justamente a individualidade biológica. É o momento que ele está, né? Eu não sei nada de dança, então tem que começar do zero. Mas tem que começar sabendo, né, para começar alguma coisa, né? Tem que ter um estágio inicial. E aí você, né, fala, eu não sei nada de futebol, eu não sei nada de basquetebol. É claro que a gente vai ver, por alguns motivos neurológicos, fisiológicos, que quanto mais tempo a gente demora para ensinar, fica um pouco mais difícil. Então, aprender depois de adulto, depois de velho, fica um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Todo mundo, até a morte, pode aprender a desenvolver a parte motora. É claro que cada ano que passa, né, vai ficando um pouco mais difícil, mas sempre é possível, tá? Lógico que com mais idade vai ficar um pouco mais difícil. Quanto mais aprender mais rápido, quando criança, fica muito mais rápido, muito mais fácil. Mas a gente tem que ter isso em mente, que nunca é tarde, né? Tarde é sempre mais tarde, mas sempre é hora de poder aprender alguma coisa, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, a gente tem que acreditar no ser humano, a gente tem que acreditar no poder de aprendizagem, tá joia? Mas só que a fisiologia sempre existe. Só não pode existir, exatamente, João Vitor, exatamente. Não pode desistir do aluno. E vocês, como futuros profissionais, vocês não podem desistir do aluno. Por mais dificuldade que ele esteja, volta lá no básico, volta no 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, volta lá no inicial, mas não desiste do aluno. Tá joia? E também, uma coisa que vai influenciar são as condições do ambiente, né? Querendo ou não,
o ambiente influencia. Então, se você está numa cidade onde a febre é o futebol, o ambiente vai favorecer mais o futebol. Se você está numa cidade onde que o basquetebol é a febre, de repente o basquetebol vai ser um pouco mais fácil. Né? Se você está numa cidade que a dança é muito praticada na rua, as crianças brincam de dançar, tal, você vai ser influenciado a dançar. Então, o ambiente influencia também. Né? Então, essa tríade da tarefa, da biologia do indivíduo e das condições do ambiente são esse tripé que norteiam o desenvolvimento motor. Né? Esse tripé que vai conduzir o desenvolvimento motor do indivíduo. Tá joia? Não adianta nascer pronto para a atividade física. Se não tiver um ambiente e um professor que coloque as tarefas certas na hora certa, não vai se tornar um grande atleta só por causa da genética, entendeu? Não é. Não adianta também se tiver um excelente professor, mas tiver uma genética muito complicada. Você pode ser que você seja um bom atleta, mas nunca vai ser um super atleta, né? E também se o ambiente não tiver condições nenhuma para oferecer, né? Quero fazer aqui, vamos lá, um esporte bem difícil aqui. Quero fazer... vamos usar o exemplo aí do Renan. O Renan corre na montanha no gelo. No Brasil não tem no gelo. Que condições de ambiente que ele tem? Mas olha como é que o ser humano é tão teimoso, né, que vai atrás de fazer um esporte com adaptações, com outras situações, para poder fazer um esporte de gelo num país que não tem gelo. Então, o ser humano ele consegue atravessar barreiras que pode, né, promover essa superação. Por isso que a gente não pode desistir nunca, tá? Mas essa interação dessas três condições, necessidade da tarefa, biologia e condições do ambiente, influenciam muito. Porque mesmo o Renan sendo teimoso, tendo um treinamento bom, de vez em quando ele tem que ir lá na neve. Ele tem que ir lá pisar na neve, pelo menos de vez em quando, para poder fazer alguma coisa. Tá? Então, o ambiente ele influencia, né? Muitos aí tiveram vários ambientes diferentes. Alguns tiveram um ambiente do futebol, outros tiveram um ambiente da dança, outros tiveram um ambiente da luta, né? Então, o ambiente que vocês estavam influenciou, né, na condição de vocês. Então, Galahu comenta muito sobre isso, tá? Então, a gente vai ver, né, desde aquela concepção, né, do bebê, né, daquele momento do bebê, da criança, dentro de um nível específico, especializado, atlético, né, que a gente vê aqui da ginástica olímpica, que é um super refinado, até o envelhecimento. Então, a gente vai ver aqui de agosto até dezembro, né, novembro, dezembro, a gente vai ver cada etapa. Né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, não é assim certinho, né? Mas a gente vai ver cada uma dessas fases, tá? Vocês vão ter conhecimento, não sei se está um pouquinho embaçado aqui para vocês, mas é uma das principais ferramentas aqui da unidade de crescimento e desenvolvimento, que a gente chama da ampulheta heurística. Nossa, olha que loucura. Calma que a gente vai, não precisa decorar já não. A gente vai estudar, a gente vai poder, né, ver cada passo. Então, fiquem tranquilos. Mas a gente vai ver aí como que funciona, né? Cada fase motora. Então, a gente vê aqui que a gente tem aqui no topo né? Na base da ampulheta, a fase motora reflexiva. A gente vai lá, desde os 4 meses de idade até 1 ano, né? Depois a gente vai ver a fase motora rudimentar, depois a fase motora fundamental, depois a fase motora especializada. Você vê que cada fase motora tem uma idade correspondente e tem seus estágios de desenvolvimento motor. Então, podem ficar tranquilos, não precisa já decorar essa ampulheta, mas a gente vai estudar cada uma dessas fases, né, para entender o desenvolvimento motor da criança, do adulto,
né, e do idoso, tá bom? Então, essa é a ampulheta de Galarrú, né, que é o nosso principal teórico que a gente vai estudar. Então, após finalizar essa unidade, nós esperamos que vocês sejam capazes, né, de caracterizar o processo de desenvolvimento motor, né, saber as características do processo, descrever os conceitos básicos, tá? Maturação, aprendizagem, crescimento, né? Relacionar faixas etárias, então entender que a faixa etária ela influencia, mas ela não determina. Então, uma criança, às vezes, de 7 anos, ela é mais esperta que uma criança de 10, né? Então, a faixa etária, ela influencia, mas ela não determina o desenvolvimento motor. Você vê aí crianças aí de 5 anos que dão baile em crianças de 10, 12 anos. Por que acontece isso? Porque o desenvolvimento motor, ele é individual. E, muitas vezes, as faixas etárias não correspondem à realidade do aprendizado. Há crianças que aprendem muito rápido e tem crianças que demoram mais para aprender. E a gente tem que conhecer isso para saber respeitar e para saber ajudar cada criança nesse processo, tá? Porque não é aquela coisa que o professor de educação física antigo adora, de escolher os melhores, né? Ah, eu escolho aqui os melhores e os ruins vai fazer outra coisa, vai jogar videogame, vai jogar bolinha de gude, vai ficar no celular. Eu não quero criança ruim aqui comigo. Isso que acontece o problema, por isso tem muitos que desistem, né? Tem muitos que pegam aversão pela educação física, né? Pessoa que detesta exercício, eu detesto bola, eu detesto, né? Então, por quê? Porque, com certeza, não tiveram o desenvolvimento respeitado, né? Relacionar as faixas etárias, fases estágicos de desenvolvimento motor, relacionar a influência de fatores, restrição do ambiente, né, da tarefa do indivíduo de desempenho motor, identificar a interação dos aspectos cognitivos. Então, o que é isso aí? Justamente entender a criança que tem dificuldade para aprender, motor, e até afetivo, né, gente? Porque quem, justamente também criança, a gente tem muito esse problema, quem não é motivada, né, quem sofre problemas de motivação, de afetividade na família, a criança tem dificuldades para se desenvolver, né, então, se ela tem um ambiente que o pai, a mãe, o responsável não ajuda, não favorece, não incentiva, né, muito pelo contrário, critica, né, coloca a criança para baixo, diz que ela não é competente para fazer, diz que ela não vai dar em nada. A motivação e o lado afetivo, a gente vai ver também que influenciam bastante, tá? Pessoal, eu queria passar um videozinho aqui rapidinho para vocês, para a gente poder conhecer um pouco aqui. Eu achei esse vídeo interessante porque ele é bem rápido. Esse cara comenta um pouco sobre a unidade, fala, né, de alguns livros que eu vou mostrar para vocês. Então, eu queria apresentar rapidinho. Só acho que eu vou ter que mudar o compartilhamento, porque senão o som não vai sair. Rapidinho. Tudo bem até agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo tranquilo? João Vitor, tranquilo. Najara, tranquilo. Estão vendo aí? Apareceu? Sim, sim, sim. Então vamos lá, rapidinho. É um vídeo rapidinho, é 3 minutinhos. Rapidinho. Olá, meu nome é Tiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Eu venho te trazer uma dica valiosa a respeito de determinados conteúdos que são bastante recorrentes nos concursos públicos da área de Educação Física. No entanto, os candidatos
já perceberam que a quantidade, o volume de informações é extremamente extenso. E por isso, eu trago uma dica hoje para que você possa otimizar os seus estudos. Eu estou falando da área de crescimento e desenvolvimento infantil e as áreas correlatas, crescimento e desenvolvimento psicomotor e psicomotricidade. Antes de eu falar da dica, eu quero te pedir um favor. Curta e compartilhe este vídeo. Assim eu saberei se os conteúdos estão sendo de relevância para Liga para propaganda, não, viu? Isso, você ajuda a produção de mais Faz materiais parte. e a exibição de conteúdos que irão, de fato, ajudar os colegas na preparação. E visite o portal Educação Física Concursos, www.fconcursos.com.br. Quando nós decidimos por nos prepararmos para os concursos públicos da educação física, nós selecionamos os conteúdos e definimos a quantidade de tempo que nós iremos dispensar para cada um desses estudos. Quando nós nos deparamos com a área de crescimento e desenvolvimento infantil, nós percebemos uma quantidade enorme de conteúdos, uma quantidade de autores a serem estudados. E quando nós chegamos próximos a esses autores e próximos às obras, nós percebemos que são livros enormes, que seriam impossíveis de serem lidos, resumidos e depois estudados. Obviamente, como eu já venho falando nos outros vídeos, isto é o procedimento adequado. Ler as obras, fazer seus próprios resumos, contextualizar no quando, como e por que essas obras foram criadas e como ele vai te ajudar na hora de fazer o concurso público. Eventualmente, isso não é possível. Então, por isso, eu venho te trazer uma dica. Foque nos conteúdos e nas obras do Jean Piaget. Por exemplo, eu vou mostrar uma para vocês que ela é muito importante, muito valiosa nos concursos públicos e ela vai nos ajudar a entender o cerne desse processo de crescimento e desenvolvimento infantil. O nome da obra é Jean Piaget e Pierre Greco, que são os autores, Aprendizagem e Conhecimento, da Biblioteca Universitária Freitas Bastos. Esse aqui é apenas um livro do Piaget que eu deixo como referência para vocês poderem estudar. Vou deixar outras duas obras que são extremamente cobradas em concursos públicos para que vocês tenham acesso não só à leitura delas, mas resumos que vocês possam vir a fazer. Esses autores são os autores mais importantes na área de crescimento e desenvolvimento psicomotor ou crescimento e desenvolvimento infantil. O livro que eu vou mostrar para vocês agora é Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Bebês, crianças, adolescentes e adultos, do David Gallagher e John Osman, Forte Editora. Esse livro aqui, ele é importantíssimo. Ele é cobrado em quase todos os concursos públicos que citam crescimento e desenvolvimento infantil. No final, eu vou fazer um parêntese sobre esses conteúdos e o que pode vir a acontecer na área de concurso público. E o outro livro que eu vou citar para vocês é o livro do Vitor da Fonseca, Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Essas duas obras, essas três obras são fundamentais para vocês estudarem. Obviamente que esses conteúdos não se resumem a esses três autores. Nós temos ainda o Leboeuf, nós temos ainda o McGill. Esses autores também são fundamentais na preparação para os concursos públicos. No entanto, eu acredito que se você tiver acesso a essas obras, você vai facilitar a sua entrada no serviço público. Você vai facilitar os seus estudos. Eu quero deixar uma ponderação a respeito desses conteúdos. Devem ser cobrados de modo diferente e ressignificado nos concursos públicos. Por uma razão muito simples, é impossível o candidato aprender essa quantidade de informações. Por isso, e só por isso, esses conteúdos têm cada vez mais aparecido em meio a questões de práticas de ensino. Você discorre sobre práticas de ensino e cita algumas questões de crescimento e desenvolvimento infantil. Por isso, continua sendo importante você estudar essas obras, mas entender que as práticas de ensino também são muito importantes e vão estar contextualizadas não apenas às questões de crescimento e desenvolvimento infantil, mas especialmente aos jogos, tanto cooperativos quanto competitivos, e o quadrado mágico, handebol, voleibol, basquetebol e futebol. Obrigado por você assistir esse vídeo. Agradeço a sua atenção. Por favor, curta e compartilha para ajudar outros colegas e me ajudar na preparação de mais conteúdos. Visite o portal Educação Física Concursos e até o próximo vídeo. Aí, gente, só um exemplo, né, do como essa matéria, dessa unidade, ela é importante dentro da educação física, né? A gente fala dentro da formação de educação física que tem algumas matérias que são chaves, né? Algumas unidades que são importantíssimas.
Então, né, vocês tiveram aí no primeiro semestre atividades lúdicas, tiveram cardiologia, né, a parte de anatomia e fisiologia também sempre é muito importante. Agora, nesse segundo semestre, vocês têm essa matéria de crescimento e desenvolvimento motor, que ela também é muito importante, você vê que ela é muito exigida em concursos públicos, para vocês futuramente entrarem para uma prefeitura, né, entrar para uma unidade SESC, SESI, né, que vocês possam se tornar professores aí de clubes e atividades esportivas, em concursos cai muito sobre essa matéria, tá? Depois, né, vocês vão ter outras matérias também muito importantes, como fisiologia do exercício, treinamento desportivo, biomecânica. Então, tem algumas matérias que são muito importantes, não que as outras não sejam, mas as outras, digamos assim, que elas são de cunho mais prático, e vocês têm uma maneira de pesquisar e poder estudar de uma maneira um pouco mais fácil, né? Essas matérias, elas têm um conhecimento mais aprofundado, e que se vocês, né, capricharem durante a graduação, levarem a sério, a chance de vocês terem um bom conhecimento sobre o indivíduo, sobre o ser humano, para poder trabalhar, é muito importante, tá? Então, vocês viram que ele comentou sobre livros, então eu queria falar para vocês que lá, na nossa biblioteca virtual, nós temos aí Crescimento e Desenvolvimento Motor, que é um livro que a gente vai usar durante as aulas, tá? É muito importante, e esse vocês têm gratuitamente lá dentro da nossa biblioteca virtual, dentro da intranet. Não sei se tem gente, aí o João Vitor, que é aluno novo, que a gente vai ajudar ele, mas até vocês mesmo que acho que tem gente aí que nunca entrou na biblioteca virtual, né? Então entra lá na intranet do aluno, vocês têm ali embaixo, é só procurar a biblioteca virtual. Lá vocês vão ter uma série de livros, né? Eu sou um aí, ó, tá vendo? Sabia. Então, vocês têm uma série de livros ali para pesquisa, né, para leitura, para poder acompanhar, poder aprofundar alguma coisa que vocês quiserem, que vocês, né, tiverem interesse, e que nós vamos estar abordando nas aulas, que a gente vai estar trabalhando nas aulas, tá? Então, vocês, né, têm a biblioteca virtual, e esse é um dos livros que nós temos lá. Outros dois livros que é muito importante, é como ele comentou, essa da terceira edição de Galahu, tá? Esse livro que ele mostra é um livro que eu tenho também, eu tenho aqui em casa, que eu já dou essa matéria de desenvolvimento motor e crescimento humano já fazem 9 anos, desde quando eu comecei minha carreira no ensino superior, que eu leciono essa matéria, nessa unidade. Então, eu tenho esse livro azulzinho. Um livro que eu quero comprar, que é a última edição, que é o mesmo livro, gente, é o mesmo livro, mas já é a 7ª edição já. Então, para vocês verem como evoluiu, como sempre tem alguma complementação, sempre tem algo novo, né, para a gente aprofundar. Então, esse livro aqui de Compreendendo e Desenvolvimento Motor de bebês, crianças, adolescentes e adultos, já está na sua 7ª edição já, né, de David Galahu, tá? Então é isso para quem tiver interesse. Estão vendo o Chiquinho chorar aí? Chiquinho já está na hora de dormir. Sim, né? Então, pessoal, por hoje é mais a gente poder aproveitar esse momento mesmo de apresentar a unidade, de ver esses conceitos, né, de vocês entenderem o processo dos dias das aulas, tá? E aí eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu vi que a gente chegou a ter 36 alunos aqui, agora caiu já para 29. Queria dizer para vocês que é claro que a gente sabe que tem gente com problema de internet, mas sempre tentem entrar, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que de repente a internet cair depois, porque acontece, nós temos esse sistema do BI que ele registra a entrada de vocês no Google Meet, né? E eles registram quanto tempo que vocês ficam na aula. E é claro que a gente não vai ser tão cruel de medir a participação de vocês só por isso, mas a gente olha isso também, tá?
Então, a gente sabe, por isso que nem precisa preocupar em fazer chamada, porque a gente sabe quem está aqui, quem não está, isso fica registrado. Então, o Google Meet, ele tem essa função, quem entra na sala de aula, e principalmente, né, com o e-mail da faculdade, né, sempre tem que ser, a gente fica sabendo, a gente sabe quem entrou, quem não entrou, então a gente sabe também medir essa participação. Mas é claro, fiquem tranquilos que a gente sabe que tem muitos que estão, né, tendo dificuldade com a internet, estão dificuldade, então a gente não vai ser tão radical de, né, de prejudicá-los por isso, tá? Mas a gente sabe, né, de quem está podendo participar, quem está fazendo das tripas corações aí para poder estar junto com a gente, poder participar das aulas. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Algum outro comentário? Deixa eu parar a apresentação aqui. Viram a atividade lá no grupo? Eu vi que já 7 fizeram a entrega. Tem algum com alguma dúvida no trabalho? Já está entregue. Isso, não deixem de fazer, tá? É uma tarefa bem tranquila. Aproveitem esse tempinho, esses minutos que a gente está terminando mais cedo para poder já fazer. Isso, já faz agora, tá legal? Opa, pode falar, sem problema, Benê, pode falar sim. Se você quiser falar por aqui, depois quiser falar, né, de outra maneira, estou à disposição. Mais alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade? Agora pode perguntar qualquer coisa. Não pedindo dinheiro emprestado, o resto, estamos aí. Mais nada, gente? Fala aí comigo, pedi a participação de vocês. Vamos falar do jogo de ontem, então. Vou parar a gravação por aqui, então. Tá joia?